Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Seja lá em que horário você esteja assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, Linguagens 4 Passos. Meu nome é Henrique Caldas, para quem não me conhece, eu sou professor de linguagens há mais de 10 anos. E estou aqui para falar com você sobre a prova de linguagens no Enem, assuntos que estão ligados a essa prova, as habilidades e as competências que são cobradas, que são 9 competências e 30 habilidades, para a gente pensar de maneira estratégica, técnica e, claro, também com assuntos e conteúdos que são abordados dentro dessa prova. Na aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre intertextualidade. A intertextualidade é um assunto que envolve fatores que contribuem para a construção do texto e para o sentido do texto. O Enem cobra a intertextualidade, claro, não como um conceito, porque o Enem não vai perguntar a você o que é intertextualidade, mas o Enem quer que você use esse recurso, compreenda como ele funciona dentro dos textos. Então vem, acompanhe essa aula, curte, comenta as suas dúvidas aqui no meu canal, tira suas dúvidas nos comentários e compartilha esse vídeo para que a gente possa falar cada vez mais e cada vez melhor sobre a prova de linguagens no Enem. Eu quero que você entenda como essa prova realmente funciona e conquiste mais de 40 acertos dentro dessa prova. Eu vou mostrar a vocês como a intertextualidade é, como ela funciona e, claro, como isso se aplica dentro do Enem. Olha só, nós temos uma imagem curiosa que eu selecionei para essa aula. É um vestido. Evidentemente você está vendo que é um vestido não do nosso tempo, anos 2025, século 21. Parece que esse vestido ele tem traços e características de uma outra época, de um outro período. Ele parece mais antigo, ele parece coberto demais para os tempos que a gente vive, e ele traz ainda, curiosamente, imagens que são desenhos de crianças ou desenhos de uma criança ou desenhos infantis. O que eu quero a partir dessa imagem? Que você pense na ideia de referência. Então, para você que está acompanhando essa aula, assistindo esse vídeo, essa primeira parte da aula sobre intertextualidade, eu quero que você veja então a ideia de referência. Referência e intertextualidade tem tudo a ver. Porque a intertextualidade é a relação entre dois ou mais textos, de modo que um texto usa outro como referência para a construção de sentido e de significado. Se você não conhece essa imagem, está vendo pela primeira vez, a primeira pergunta que surge é: o que são esses desenhos? Quem fez esse vestido? Ele é de que época? E o que ele quer dizer ou o que ele quer transmitir para a gente? Então, a primeira coisa que eu posso lhe dizer é que essa imagem é de um vestido dos anos 70. Anos 70, um contexto histórico que você deve conhecer, muito cobrado pelo Enem, inclusive, não só na prova de humanas, mas também na prova de linguagens. E os anos 70 nos lembra o período da ditadura militar, ou do regime militar no Brasil. Então, é exatamente por aí que a gente começa a leitura dessa imagem. O que a gente está vendo aqui são traços infantis que lembram a ditadura militar. Como, por exemplo, você tem ali um soldado, você tem ali um canhão, tanques de guerra, carros de guerra ou carros militares, aviões também, um sol quadrado. E aí a gente começa a projetar uma ideia de conflito, guerra e os períodos de chumbo que o Brasil viveu. Essa é a primeira referência que eu te dou para você entender melhor essa imagem. A segunda referência que eu posso te dar, e lembra, referência é aquilo que norteia o sentido de algo. Então, se a gente pensar num exemplo muito simples como um ponto de referência, o que é um ponto de referência? É uma informação dada a quem quer chegar a um determinado lugar, de modo que essa referência facilite a chegada dessa pessoa
neste lugar. Se a gente usar referência também como uma pessoa, por exemplo, se eu te pergunto, quem é uma referência na sua vida? Aí talvez você pense no seu pai, na sua mãe, alguém da sua família, como seus avós, ou ainda uma imagem sagrada como a imagem de Deus, ou talvez um artista, um escritor, um ator, ou um músico, alguém que é uma referência para você. Se você tem uma referência na sua vida, é porque você quer ter características semelhantes, não iguais, mas características semelhantes a daquela pessoa que você tem como referência ou daquela imagem de que você tem referência. Então, referência é sempre, e essa palavra é chave para entender intertextualidade, a referência é sempre um elemento, uma informação, uma pessoa ou características que nos levam a um determinado lugar, que nos norteiam. Então, para além dessa referência que eu acabei de te dar, que esse vestido foi feito e produzido nos anos 70, eu posso lhe dizer que ele foi feito por uma estilista chamada Zuzu Angel. Zuzu Angel é, ou foi, embora ela tenha falecido, a obra dela permaneceu. Então eu posso dizer que Zuzu Angel é uma figura emblemática. E que ela, enquanto uma estilista, produziu esse vestido para uma coisa chamada de desfile protesto. Ó, já estou te dando mais uma referência. O primeiro foi o regime militar no Brasil, agora eu estou te dando uma segunda referência, que é o vestido produzido para um desfile conhecido como desfile ou moda protesto. Então, esse texto e essa imagem é um texto, porque traz um sentido, carrega um discurso. Então, nós temos aqui uma referência sobre um protesto. Mas eu posso lhe dizer mais. Zuzu Angel foi uma mulher que batalhou e lutou, se manifestando contra a ditadura militar em razão de um fato trágico, que foi a perda do seu filho Stuart Angel. Stuart Angel era um jovem estudante que lutava contra a ditadura militar e, por isso, foi perseguido, preso, torturado e morto. Bem, esse é um exemplo trágico, mas uma realidade muito forte no Brasil nesse período. E Zuzu Angel não teve nem o corpo do filho para velar. Então ela buscou a polícia à época, o governo à época, para poder lutar e manifestar pelo direito de ter o corpo do filho para velar. Mas isso não aconteceu. Até hoje, Stuart Angel não foi encontrado. Há algumas evidências de possibilidades de onde ele pode ter sido deixado após a sua morte, mas isso não se confirmou. E ela então utilizou do seu trabalho enquanto estilista para se manifestar. E numa apresentação nos Estados Unidos, nos anos 70, em um desfile, que ficou assim conhecido como Desfile Protesto, Zuzu Angel utilizou-se do seu trabalho para se manifestar fora do país, porque aqui não havia liberdade de expressão, o que havia era censura. Ela usou esse espaço, essa ferramenta, para se manifestar contra o que estava acontecendo no Brasil. É uma história triste, mas ao mesmo tempo muito interessante. E a história de Zuzu Angel, ou essa obra, mostra como ter acesso a determinadas referências, como essas referências históricas que eu estou te dando, faz com que a gente tenha um olhar mais amplo sobre um texto. Então, é isso que o Enem vai querer de você. O Enem quer que você tenha acesso a determinadas referências, a determinados intertextos, para compreender qual é o sentido, quais são os significados, ou quais são os discursos que estão sendo produzidos por um texto. Agora fica a grande pergunta: o que será que essa obra está sugerindo, ou o que é que ela está significando? Eu arriscaria dizer que aqui, pelos elementos infantis, nós temos uma referência à maternidade. Claro, Stuart Angel não era mais uma criança quando faleceu, mas a gente pode pensar que a imagem de uma mãe, de um filho para uma mãe, ainda que esse filho já seja adulto, de alguma forma é uma imagem um tanto infantil. É a criança que permanece nessa mãe. E é claro que além do fato dela estar se referindo ao filho ou aos filhos de mães que foram assassinados nesse período no Brasil, ela também está trazendo elementos da ditadura como os canhões, os tanques e carros de guerra, o sol que nasce quadrado. Claro, você conhece essa expressão, ver o sol nascer quadrado,
para fazer referência, então, olha lá mais uma vez a palavra referência, às grades de uma prisão. É interessante, chega a ser até esteticamente bonito ver o que foi que ela produziu, mas com uma história trágica. Bem, não é à toa que eu escolhi, ou não foi à toa, que eu escolhi essa obra de Zuzu Ângelo para começar a nossa aula. É que na prova de humanas, veja, meu interesse aqui é falar sobre a prova de linguagens, mas quando você tem uma boa capacidade de leitura para a prova de linguagens, é claro, isso não se limita à nossa prova. Ela pode se estender para as outras provas, como por exemplo a prova de humanas. E aqui você tem, numa questão de humanas, duas figuras, texto 1 e texto 2. Então estamos falando de intertextualidade na prova de humanas. A figura 1 traz a imagem de Maria Bonita, uma figura emblemática do período da primeira metade do século XX, a mulher de Lampião, líder do cangaço, e ela traz uma vestimenta de couro, característica da época e característica da sua cultura, para se proteger, né, e resguardar o corpo dos lugares e dos ambientes por onde Maria Bonita e a trupe, né, ou o bando de Lampião andava por dentro da mata e da vegetação, e o couro então protegia essas pessoas, além do chapéu, né, da sandália de couro, e essa imagem está sendo apropriada, de alguma maneira, pela obra da Zuzu Ângelo, que está na figura 2. A mulher que vocês estão vendo na figura 2 não é a Zuzu Ângelo, é uma modelo pousando, então, com uma peça feita pela Zuzu Ângelo. E como eu disse a vocês, a intertextualidade ela não é uma cópia. Cópia é plágio. Plágio é crime. Intertextualidade tem a ver com fazer uso de uma referência para produzir um texto novo. E aqui você nota as diferenças, porque você tem não mais um vestido e sim um macacão. Você tem não mais a sandália de couro, mas botas e uma postura altiva, ou seja, forte, dessa modelo posando com a roupa de Zuzu Ângelo. Uma vez que você nota, então, a referência do texto 1 no texto 2, você vai à questão, e a questão do Enem de Humanas disse o seguinte: elaborada em 1969, a releitura, então entenda a releitura como intertexto. A releitura, ou intertexto contido na figura 2, revela aspectos de uma trajetória e obra dedicadas a. Então, nessa questão era preciso estabelecer um nexo, uma relação entre os dois textos, portanto, uma intertextualidade, para compreender quais são as características da figura 2 ou do texto 2. Bem, a letra A diz que a intenção do texto 2 é fazer uma valorização de uma representação tradicional da mulher. Não, não é uma representação tradicional. O que você nota é a figura da mulher no texto 2, fazendo uma releitura do texto 1, com características mais modernas da época, como em vez do vestido macacão, uma postura mais firme, o uso das botas, o que poderia não ser tão comum à época. Letra B. Descaracterização de referências do folclore nordestino. Bem, Maria Bonita não é uma figura folclórica. Maria Bonita é uma figura real. E também o texto 2 não está descaracterizando as referências de Maria Bonita. Muito pelo contrário, está fazendo uso das referências. Letra C. Fusão de elementos brasileiros na moda da Europa. Mas quais são as características de uma moda europeia que estejam presentes no texto 2? São características da Maria Bonita no texto 2, então são características bem brasileiras. Letra D. Massificação do consumo de uma arte local. O foco aí não é o consumo, não há referencial do consumo. O que há, nem uma massificação. O que há é uma valorização da figura de Maria Bonita através do seu ultraje, das suas roupas, das vestimentas, trazidas para a figura 2. Por isso que o gabarito é a letra E, pegando aqui a palavra-chave, que é criação de uma estética de resistência. E por que resistência? Porque assim como a imagem de Maria Bonita lembra a resistência à seca, à fome, às condições do sertão e da pobreza, as condições de fuga que Maria Bonita Lampião e o bando deles vivia,
ou as condições que eles viviam, e aqui está sendo trazido para uma mulher dos anos 60 ou 70. Então, uma postura de resistência. Então, o que eu quero mostrar a vocês é que a intertextualidade é sempre uma ferramenta de texto que faz com que a gente produza o texto, dando a ele, ou produzindo com ele, novos sentidos, tá? Se você acompanha esse vídeo comigo e o meu cafezinho, quero que você olhe para essa imagem e eu não vou nem perguntar, porque eu sei que você sabe que aqui a referência é a nossa bandeira nacional. Mas veja, nós não estamos diante da bandeira de fato. Nós temos uma bandeira que usa como referência a bandeira do Brasil. Mas, evidentemente, há uma diferença, porque, embora o formato seja o mesmo, retangular, cores equivalentes, o verde e o amarelo, há uma diferença que eu tenho certeza que você já identificou. E a diferença é, no lugar do azul, que fica no meio, né, no centro da imagem, e a inscrição que diz Ordem e Progresso, no lugar disso tudo, está um vazio. É aqui que você começa a compreender, então, que há uma diferença. Não se trata de uma cópia da bandeira do Brasil, mas se trata do uso da bandeira do Brasil para produzir um texto novo, artístico e com um novo significado e com um novo sentido. Então anote aí no seu caderno, porque isso vai ser cobrado no Enem, que a intertextualidade é a relação entre dois textos utilizando-se de uma referência para produzir um novo texto. E a produção desse novo texto carrega novos sentidos. Qual será então o sentido que essa obra do Raul Mourão, artista carioca, chamada essa obra de The New Brazilian Flag, quer dizer a nova bandeira brasileira, ou a nova bandeira do Brasil, o que você tem aqui nada mais é do que uma crítica ou uma reflexão sobre as condições políticas, enfim, as condições sociais, as condições do nosso país. Se no lugar do azul e da frase ordem e progresso não há nada, a gente pode pensar então que, na verdade, há uma crítica sobre a falta de ordem e a falta de progresso no nosso país. Ou dizendo de outra maneira, a desordem e o retrocesso são as grandes questões levantadas de maneira reflexiva e crítica no texto de Raul Mourão. Mas o que interessa aqui é, você identifica a referência? Isso é super importante. O que eu quero mostrar então nessa aula já está claro. Eu quero mostrar como a intertextualidade funciona e como é que ela cai no Enem. Há variados tipos de intertexto, mas eu quero falar com vocês sobre aquilo que mais interessa ao Enem. Nessa imagem, você está vendo duas mãos em traços mais ou menos clássicos ou antigos, né? Mãos que se aproximam e uma delas segurando um borrifadorzinho de álcool gel ou de álcool. Essa imagem tem a ver com a pandemia que nós vivemos. O álcool em gel nunca foi tão utilizado ou tão popularizado quanto nesse período, né? Você viveu isso, você sabe. E aqui eu posso lhe dizer que essa imagem faz parte de uma campanha publicitária. Olha que interessante. Uma campanha publicitária fez uso de uma referência. Que referência é essa? Eu revelo mais para frente. Mas eu quero que você saiba que essa imagem traz uma referência ou traz um referencial para alcançar o seu objetivo. Então, se essa imagem é um recorte de uma campanha publicitária, e vocês sabem que campanhas publicitárias têm a intenção de conscientizar ou de persuadir, então você nota que a imagem aqui, que inicialmente é uma obra artística, passou a ser utilizada na campanha como um recurso persuasivo ou argumentativo. Então vamos lá. O que essa imagem de fato é? Ela é uma campanha publicitária ou parte de uma campanha ucraniana. Então o Ministério da Cultura da Ucrânia, país esse que à época não estava em guerra ainda, como está agora, mas essa campanha publicitária se utilizou de uma estratégia. Qual foi a estratégia? A intertextualidade. Mas qual é a referência exatamente? A referência é a obra Criação de Adão. Na obra Criação de Adão, você tem a imagem de Adão e a imagem de Deus, Criador e criatura, com os dedos próximos um do outro, mas que não se tocam.
Portanto, há aqui uma referência. A referência é: os dedos que quase se tocam estão mantendo alguma distância. Não é interessante isso? Então, a campanha publicitária se apropriou desse elemento para dizer: é importante manter o distanciamento, é importante não manter contato, é importante fazer uso do álcool em gel. Então, você está vendo já com esse terceiro exemplo. O primeiro foi a primeira imagem que eu trouxe para você foi a do vestido de Zuzu Ângelo. Na sequência, mostrei a bandeira feita pelo Raul Mourão, artista carioca, e agora estou falando de uma campanha publicitária ucraniana. E cada um desses textos fez uso de uma referência, assim como esse grafite localizado na cidade de São Paulo. Esse grafite se apropriou de uma imagem também para a construção de sentido. O que é um grafite? Grafite é uma expressão artística de rua que tem a tendência ou a função de levantar questões sobre a vida urbana, levantar problemas, levantar discussões a respeito da vida nas grandes cidades ou em cidades, no geral. E esse artista, o Eduardo Cobra, é super importante que você o conheça, porque Eduardo Cobra é um grafiteiro brasileiro que foi convidado, inclusive, pela Organização das Nações Unidas para fazer um painel imenso na fachada dessa instituição, que é a ONU, nos Estados Unidos. E ali, você pode pesquisar, eu não tenho essa imagem aqui agora, mas ali, Eduardo Cobra fez um painel com esses traços semelhantes ao que você está vendo. Aqui também é uma obra dele, em que tem um homem entregando o globo terrestre com muitas árvores em torno para uma menina, para uma criança. Supõe-se com essa imagem que você tem um pai passando a terra, o globo terrestre, para a filha. Mas ainda que não sejam pai e filha, o que importa é uma geração mais velha está passando a terra, ou o globo, para uma geração mais jovem ou mais nova. Então, a Organização das Nações Unidas, que tem preocupações políticas mundiais, como, por exemplo, o cuidado com o meio ambiente, a sustentabilidade, fez esse convite para o artista brasileiro Eduardo Cobra, um excepcional e excelente grafiteiro. E ele, então, nessa imagem enorme, porque aqui na tela parece que é pequenininha, mas se você se der o trabalho de olhar direitinho para o canto inferior esquerdo, você vai ver um homem bem pequenininho encostado a essa estrutura enorme que é um prédio de pelo menos uns 12 andares, 10 a 12 andares. Então dá para ter uma dimensão de como essa imagem é grande, de como ela é impactante e de como ela grita e comunica um sentido dentro da cidade de São Paulo. Bem, há ali uma legenda, e a legenda maravilhosa diz: genial é andar de bike. Olha que interessante, gente. Para você compreender essa imagem, você precisa de uma referência. A referência utilizada pelo Eduardo Cobra. Então, por mais óbvio que possa parecer, Eduardo Cobra usou uma figura emblemática que foi Einstein, considerado um físico, um pensador, um gênio. E aí, se apropriando dessa referência, Eduardo Cobra diz: genial é andar de bike. Por quê? Porque genial não é apenas ser um físico famoso e extremamente inteligente como Einstein, mas é ter atitude simples como andar de bike. E aí, claro, imagine o Enem fazendo essa pergunta dentro da sua prova no dia 9 de novembro de 2025. Você vai encontrar, então, imagine esse texto e a pergunta é: qual é a função social desse texto? Qual é o papel que ele está cumprindo? E a gente pode afirmar que o papel que ele está cumprindo é de promover ou propor uma reflexão sobre sustentabilidade ou cuidado com o meio ambiente. E por quê? Porque o texto está numa grande cidade como São Paulo, e você sabe, uma cidade grande é uma cidade poluída, uma cidade com altos impactos ao meio ambiente, e andar de bike é uma boa forma, ou andar de bicicleta, é uma boa forma de você emitir menos poluição para o planeta e, com isso, garantir um planeta mais saudável, mais sustentável. E essa pequena atitude é uma atitude genial, tal qual o gênio que está sobre uma bicicleta nessa foto conhecida de Einstein, em que ele pedala, quase como uma criança, né? Olha o seu olhar
Note o olhar ou a expressão feliz de Einstein. Bem, todos esses exemplos estão aí para você pensar na intertextualidade. E aí eu estou trazendo gêneros textuais, portanto, formatos de texto diferentes, são textos diferentes, para você pensar no mesmo conceito. Então, primeiro eu trouxe um vestido, depois uma obra de arte como uma bandeira grande, na sequência a campanha publicitária ucraniana, ainda o grafite de Eduardo Cobra e agora o livro Ensaio sobre a Cegueira. A capa desse livro, que poderia muito bem aparecer no Enem, que tem como título, o livro é Ensaio sobre a Cegueira, traz uma obra de arte na capa. Essa imagem que você está vendo ao centro é uma referência a uma obra, essa que você está vendo. Essa obra ela é feita em alto relevo, como uma placa metálica que foi trabalhada, ou foi trabalhada, que foi artisticamente ah, desenvolvida ali com técnicas para produzir um alto relevo, ou seja, do outro lado haver ali uma certa elevação da placa metálica, produzindo formas. E essas formas que estão acentuadas são, comparativamente aqui, ou mal comparando, como se fossem setas ou elementos pontiagudos que estão apontando em direções distintas. Algumas apontam na mesma direção, mas a maioria está apontando em contramão, né? E todas mais ou menos bagunçadas. Por quê? Porque a imagem está fazendo referência, de alguma maneira, à narrativa desse livro. Ensaio sobre a Cegueira é um livro que fala sobre uma epidemia que acontece num determinado lugar, um lugar indefinido, não tem, a cidade não tem nome, o país não tem nome definido. É um lugar criado por José Saramago, escritor desse livro, em que o narrador fala sobre uma cegueira ou uma epidemia de cegueira que começou a acometer a população. Uma primeira pessoa fica cega, ela tem contato com outra que também fica cega, que por sua vez tem contato com outra e com outra e com outra, e aos poucos essa população vai vivendo uma distopia, né? Esse caos social e político em que as pessoas começam a ficar cegas numa coisa chamada de treva branca, ou uma cegueira branca. Pois então, a capa do livro traz uma referência que vai nos fazer já entender, de maneira um tanto antecipada, o que é que está acontecendo dentro dessa narrativa ou o que vai acontecer. Portanto, quando a gente está falando de intertexto, a gente está falando sobre o trabalho com a referência ou com o uso de textos que já foram produzidos, discursos que já foram produzidos, ideias que já foram produzidas para a produção de novos textos, de novos sentidos, de novos discursos e de novas ideias. E aí, o poema de Paulo Leminski casa bem com essa ideia. O que diz o poema? Aparentemente um pouco confuso, mas o poema diz: um texto morcego se guia por ecos. Olha que interessante essa metáfora. Um texto morcego. Morcego não é exatamente conhecido ou lembrado pela visão aguçada. Então, o morcego não tem uma boa visão. Ele se guia, portanto, por sons. Então, a metáfora ou a analogia aqui do Paulo Leminski é: um texto morcego se guia por ecos. Ou seja, um texto se apropria de outras ideias já produzidas para a sua construção. Ou seja, um texto nasce de outros textos. É basicamente isso que o poema está dizendo. Um texto, texto cego, um eco antigo. Um grito na parede, rede. Volta, verde, com mim, consigo. Ouvir é ver, si, ou si, milite, sigo. Essa brincadeira com o ecoar, os ecos, né, os sons que o Leminski faz dentro do poema, estão basicamente para falar que um texto se apropria de outros textos para a sua construção. Então, o que eu quero lhe ensinar com isso é que, de alguma maneira, todo texto, sem exceção, não há exceção para isso, todo texto nasce de outros textos. Mas, quando um texto nasce de outro texto com a intenção de fazer referência a esse outro texto, nós chamamos isso de intertextualidade. A intertextualidade, então, é
a busca por outros textos para a construção de um novo texto. Ou, como diz o conceito de uma forma mais simples, é um texto que se relaciona com outro texto. Bem, quando eu disse então no começo dessa aula que uma campanha publicitária se apropriou de uma obra de arte para cumprir a sua função de conscientizar, vem daí, ó, desses cartazes que vocês estão vendo. Cartazes, campanhas feitas pelo governo ucraniano no período da pandemia. E você nota, logo de cara, que por mais que você não tenha conhecimento das obras de arte que aí estão, mas você tem, evidentemente, uma adaptação. Então, essas imagens elas não estão sendo utilizadas para cópia, plágio ou para serem exatamente como elas são originalmente, mas elas estão sendo utilizadas para passar por uma adaptação, uma vez que elas são acrescentadas de máscara, são acrescentadas de luvas, são acrescentadas então de elementos ou coisas que lembram o período da pandemia, como pedir coisas pelo iFood, pedir coisas ou pedir um alimento por aplicativo, que era o delivery, como uma forma de não sair de casa, preservar com isso o isolamento social, e é exatamente esse tipo de coisa que o cartaz ou os cartazes estão pedindo. Se apropriando então de obras de arte, como essa figura do Napoleão à direita, em que ele usa uma bag, que é essa bolsa dos entregadores de aplicativo, de delivery, e essa adaptação tem nome, e eu digo já a você qual é. Mas, primeiramente, entenda que isso é um intertexto. Então, há uma série de imagens artísticas, como por exemplo, no canto esquerdo você tem a Santa Ceia, completamente adaptada. Sabemos que é a Santa Ceia por outros elementos em torno, pela figura central de Jesus Cristo, que usa uma máscara e está sozinho no ambiente. Ok? Então, distanciamento social, é disso que a campanha está falando. É essa a luta da campanha, para conscientizar as pessoas sobre o isolamento social. O uso de máscara, né, de pedir os alimentos. Então, tudo isso foi utilizado como uma referência para conscientizar ou mobilizar a população ucraniana sobre os cuidados com a pandemia. Algumas formas de intertexto. Eu vou falar aqui das principais, dando especial destaque a uma delas, mas quero que você saiba de antemão que nós temos 5 tipos de intertexto. Nessa primeira aula, porque são 2 aulas, nessa primeira parte da aula, eu quero que você conheça o que é a intertextualidade, que você entenda o que é uma referência, o que significa referência dentro da intertextualidade, a importância que isso tem. E agora, na segunda parte da aula, você vai entender um pouco mais sobre cada tipo de intertexto e desses qual é ou quais são os mais cobrados dentro do Enem. Mas eu quero lembrar você o que falamos nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente falou sobre o que é a intertextualidade. É a relação entre 2 ou mais textos. A intertextualidade, ela se ampara ou se estrutura numa palavra-chave, chamada de referência. O que é uma referência? Referência é o elemento que faz com que um sentido seja alcançado através dessa referência. A referência é o que norteia o sentido. A referência é o que norteia o significado. Então, uma referência sempre vai aparecer em um texto intertextual. Além disso, mostrei a você como a intertextualidade pode ser cobrada ou pode estar presente em variados textos. Numa campanha publicitária, na capa de um livro, em um vestido, conhecido então como moda protesto, em uma obra de arte como o grafite ou ainda como a bandeira produzida pelo carioca Raul Mourão. Então, a intertextualidade pode aparecer em variados textos ou variados gêneros dentro do Enem. Disse ainda que todo texto, na verdade, nasce de outros textos ou da ideia de outros textos, mas que, quando a intertextualidade ela é intencional,
quando eu quero realmente fazer referência a um outro texto, isso pode acontecer de algumas formas distintas. E é delas que eu quero falar no próximo vídeo. Então, você deve assistir, além dessa primeira parte da aula de intertextualidade, a segunda parte. Mas, antes de você ir para a segunda parte da aula, eu quero saber, você já ativou o sininho desse canal para as aulas que estão subindo aqui no meu canal no YouTube? Bem, você, além disso, já se inscreveu no canal e curtiu esse vídeo, compartilhou, comenta, fala se você entendeu, se isso foi relevante para você, e você pode usar essas aulas para entender melhor o Enem de Linguagens. Então, muito obrigado por ter acompanhado. Assista a esse e a outros vídeos, claro, em especial a segunda parte dessa aula, intertextualidade e seus variados tipos. Aguardo você lá. Até mais!